Oi, eu sou a Ana Lu. Oi, eu sou a Amanda. E esse é o Só Mais Uma Coisa. E aí, gente, você sabe quantas vezes você desbloqueou o seu telefone hoje? O seu celular, o seu queridinho que você tá escutando a gente agora? Muito provavelmente você não sabe responder essa pergunta e eu vou compartilhar que eu também não sei, o que é mais assustador. E assim, a gente resolveu gravar esse episódio porque isso é algo muito preocupante. Nós todos estamos viciados no nosso celular. Se você falar que você não tá viciado, muito provavelmente isso é mentira. Porque com certeza você gasta mais tempo mexendo no seu celular do que fazendo qualquer outra atividade. A não ser que você trabalha ou você estuda na sua faculdade, mas mesmo assim, muito difícil competir com o seu tempo de tela. E nesse vídeo, a gente resolveu. Nesse vídeo não, nesse episódio, a gente resolveu falar um pouquinho sobre como parar de mexer no nosso celular, como diminuir o nosso tempo de tela, que eu acho que é um problema que a nossa geração principalmente enfrenta. Mas não só a nossa, eu acho que isso já tá impactando todas as outras, principalmente as mais novas. Então, acho que esse episódio ele serve tanto pra você quanto pra gente, que são basicamente dicas e também reflexões sobre o nosso tempo de uso, como a gente diminui ele e como que a gente pode, enfim, melhorar nossa qualidade de vida. Porque querendo ou não, nós somos grandes cobaias, assim. Não tem muita regulação sobre o uso da internet, que nem tem, por exemplo, do álcool ou de outras drogas que geram vício. É óbvio que gera vício o uso das redes sociais e, enfim, das ferramentas que a gente tem no nosso celular. E a gente não sabe muito bem ainda os impactos, não tem pesquisa o suficiente sobre isso. E muito provavelmente daqui a uns 10, 15 anos vai sair muita coisa falando que o que a gente faz tá errado, sabe? Então, é muito importante a gente estar alerta e pensar em meios eficazes de tentar sair um pouquinho do celular. Sim, amiga, só pra te complementar, eu queria dizer que esse episódio dialoga muito com o episódio que a gente fez sobre estar online está meio na moda agora. Sim. Porque a gente falou muito naquele episódio sobre os efeitos negativos da internet, sobre como a gente tá experienciando, isso é uma palavra? Enfim, Aham. sofrendo muito esses efeitos na pele, assim. E assim, esse ano eu tava perguntando pras pessoas quais eram as metas delas de ano novo. Todo mundo fala diminuir meu tempo de tela. Tá todo mundo querendo isso, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente falou no episódio sobre ficar offline. A gente percebeu que grande parte do tempo que a gente passa na internet é um tempo perdido. Que você não Sim. tá ganhando nem entretenimento, nem conhecimento. Você só tá. Tem uma expressão em inglês que é doom scrolling, que você fica rodando o seu TikTok, passando por vídeo e vídeo, sem propósito, você não tá consumindo nenhum conteúdo de qualidade e você se sente uma bosta depois, é horrível. Sim. Então, como a gente sabe que nosso tempo nessa terra é limitado e a gente não quer perder esse tempo, a gente quer usar ele com outras coisas. E eu até lembrei de uma coisa que minha amiga Martina uma vez comentou e eu fiquei em choque. Mas isso foi antes de eu baixar o TikTok. Que ela falou: gente, eu tô mexendo tanto nas redes sociais que eu me sinto produtiva agora quando eu vejo televisão, quando eu tô vendo uma série. Assim, quando eu era adolescente, eu tava perdendo meu tempo quando eu tava vendo uma série. Eu não tava fazendo minha lição de casa no tempo que eu tava vendo série. E ela falou que só de não estar no celular ela já se sente produtiva, apesar dela não estar, enfim, fazendo nada realmente, nenhum trabalho, limpando a casa, nada. Ela tá vendo Sim. uma série. E eu fiquei chocada na hora, mas depois que eu baixei o TikTok, eu senti isso. Que sim, eu me sinto produtiva se eu escolho não abrir o TikTok, se eu escolho ver uma série ao invés disso. Enfim, esses são os comentários iniciais, se você quiser tocar aí. É, eu acho que no momento inicial ia ser legal, talvez, a gente compartilhar um pouquinho como que é o nosso vício, sabe? Porque eu e a Ana Lu, nós também somos viciadas no nosso celular. E nós também temos problema com o tempo de tela. Uhum. Então, o que eu vou sugerir aqui, amiga, você vê que você se sente confortável de compartilhar ou não. É o nosso tempo de tela, qual que é a rede social que a gente mais usa e quais são os hábitos mais tóxicos que a gente tem com relação ao celular. Uhum. Então, eu vou começar aqui compartilhando pra vocês o meu tempo médio nas últimas semanas de celular. Eu nunca achei que eu era uma pessoa muito viciada, porque, enfim, eu sempre tive uma vida muito corrida, eu trabalhava, enfim. Trabalhava, eu trabalho ainda, mas eu tô de férias. E na época de trabalho, geralmente, meu tempo de tela ele rodava em torno de 5 horas por dia. E isso já é muito tempo. Uhum. Então, mesmo assim, trabalhando, eu tenho uma vida corrida, eu ainda gastava 5 horas do meu dia mexendo no meu celular. Porque, querendo ou não, a gente faz muito isso. Por mais que a gente não fique 1 hora completa mexendo direto no nosso celular,
é impossível a gente ficar 1 hora sem ligar o celular, que foi o que eu perguntei pra vocês, quantas vezes vocês já desbloquearam o celular hoje? Então acabava que somava essas 5 horas. Agora, o mais interessante é quando eu entrei de férias, porque de certa forma agora eu tenho mais tempo livre. E aí vocês devem pensar, tipo, nossa, Amanda, então agora você vai usar esse tempo livre pra fazer outras coisas. Ah, sim. Aí que tá o problema. Não, eu vou mexer mais no meu celular. E nas minhas férias, o meu tempo de tela médio, nas minhas semanas, subiu pra 7 horas e meia, gente. 7 horas e meia. Isso Amiga do céu. isso é praticamente uma jornada de trabalho. E assim, eu sei que, tipo, isso é muito tempo, mas eu sei que muito provavelmente algumas pessoas aqui desse vídeo se identificaram com esse tempo. E eu não tô querendo julgar, e eu tô compartilhando aqui pra vocês o meu vício. Acaba que é uma vulnerabilidade, porque as pessoas podem me olhar e falar assim, nossa, mentira que você gasta esse tempo todo. Mas eu sei que muita gente acaba gastando esse tempo e eu estou aqui sem os abraçados. E a rede social que eu mais uso é o Instagram. Tipo, eu sou completamente viciada nessa rede social e infelizmente eu faço uma coisa muito tóxica, que é acordar e já pegar o meu celular de manhã. E aí eu já abro pra ver se eu recebi alguma mensagem no WhatsApp, se tem alguma coisa no Instagram. As pessoas que acordaram, eu vejo os primeiros stories, o que que elas já postaram, o que que elas já fizeram no dia delas. E um outro hábito muito ruim que eu tenho é levar o meu celular pro banheiro quando eu vou escovar os dentes. Então, tipo assim, um momento que não era pra eu, tipo, tá fazendo absolutamente nada, era só pra eu escovar os meus dentes. Eu vou lá, abro o celular e deixo ele, tipo, eu abro o TikTok, na verdade, deixo ele rodando, porque aí é uma coisa que eu não preciso prestar tanta atenção. Olha isso, gente. Só pra não ficar no silêncio enquanto eu escovo os meus dentes e lavo meu rosto. Enfim. Esses são os meus hábitos um pouco tóxicos, fora outros, assim, que eu uso meu celular em diversas situações que não era pra usar. Então, assistindo um filme, vou pro trabalho de ônibus, às vezes eu demorava muito, eu não fazia nada, eu só ficava mexendo no celular. O tempo que eu poderia fazer outras coisas, assim, ou não fazer absolutamente nada, que é uma coisa que a gente vai falar nesse episódio também. Enfim, amiga, compartilha aí você. O meu tempo de tela, eu tô usando o iPhone aqui, então ele tem uma aba na configurações que é tempo de tela e ele mostra vários gráficos, enfim. E eu só consigo voltar até dia 14 de dezembro. E eu acho que nesse período de final de ano, eu não sei se eu usei menos as telas, na real, ou se é o meu padrão. Mas todas as semanas, desde então, a minha média de uso de telas é 3 horas e meia. Essa é a média. Nossa, diva. Tanto assim, lembrando até o nosso episódio sobre ficar offline, eu trouxe um dado que falava que o brasileiro, em média, usa o celular 9 horas por dia, por aí, segundo um artigo que eu li na Forbes. Enfim, isso não tá perto da média brasileira, acho que eu me safei aí. Mas eu acho que, conforme você falou, eu acho que tem muita gente escutando que, enfim, se relaciona com o seu tempo de tela. Eu acho que sim. Estatisticamente, eu acho que muitas pessoas vão usar muito o celular por dia. E, enfim, usar 3 horas e meia, eu acho que já é muito, mas não é a regra. É pouco, assim, comparado a todo mundo. Sim. E eu também acho que meu tempo de tela é dividido entre meu celular e meu iPad, por exemplo. Que eu falei aqui que eu comprei um iPad. E eu uso muito pra ver YouTube e série. E eu não sei se as pessoas usam o celular pra fazer isso. Então eu acho que ele também é meio dividido. Eu não tô com o meu iPad agora pra eu ver quanto tempo eu uso por dia. Então tem isso também. Eu acho que ele é meio dividido. O aplicativo que eu mais uso é o WhatsApp, depois o TikTok, depois o Instagram e depois o Twitter. Então vem aí o WhatsApp e depois redes sociais. E, nossa, nessa parte do iPhone que dá pra ver o tempo de uso, dá pra ver as ativações. Então, quantas vezes você ativou o seu celular, você desbloqueou ele. Eu abro muito ele pra ver o WhatsApp, mas eu abro muito ele pra ver o Instagram. O TikTok vem em terceiro lugar nessa lista. E eu acho que, sei lá, o Instagram é tão no automático, você tá sem fazer nada, você tá, um momento de tédio, você vai lá e abre. O Instagram vê uns 3 stories, pelo menos eu. Quando eu tô entediada, eu abro o Instagram, vejo uns 3 stories, lembro que eu tenho que fazer outra coisa e volto pra fazer essa outra coisa. Então acho que por isso que o Instagram tá, enfim, em segundo lugar nessas minhas ativações. E, enfim, antes de eu falar dos meus hábitos negativos em relação ao meu celular, eu sinto que eu fico muito presa ao meu celular por causa do trabalho. Porque eu sei que a qualquer momento pode vir uma mensagem de WhatsApp importante. Então eu fico sempre alerta com o meu celular na mão. Só que estar alerta com o meu celular na mão não significa que eu só tô prestando atenção no WhatsApp. Porque o WhatsApp não é o único aplicativo no meu
celular. Então, a partir do momento que meu celular tá na minha mão, eu tô, enfim, o Instagram, o TikTok estão disponíveis pra mim, eu vou usar eles, sabe? Então, pra mim, isso é, sei lá, uma relação muito tóxica. Porque eu não vou ficar só com o WhatsApp. Uma coisa que funcionava muito pra mim antes de eu trabalhar era vou deixar meu celular em um cômodo separado e vou me forçar a fazer outra atividade. Sendo leitura ou até mesmo assistir TV, gente. Assistir TV virou algo produtivo pra mim. Só que agora eu não posso deixar meu celular em outro cômodo, porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa muito importante do meu trabalho e eu, enfim. Aí isso mudou minha relação com o meu celular pro pior, mas também não tem muito que eu possa fazer. Eu acho que muita gente que escuta o podcast deve trabalhar, enfim, e tá na mesma situação. Mas, enfim, agora meus hábitos negativos eu também acordo e a primeira coisa que eu faço é abrir o Twitter, porque o Twitter agora o algoritmo mudou muito, mas antes era o lugar onde eu me informava, assim. Eu via notícias, eu via tudo. Hoje em dia não no Twitter, porque o algoritmo mudou, mas aparece muitas coisas de celebridade, eu tô sabendo toda vez que o Shawn Mendes tá no Brasil. Enfim, eu não Sim. sei. E eu sei disso todo dia de manhã, porque é o primeiro aplicativo que eu abro, que ele me ajuda a acordar. Só que aí eu já perco uns 10 minutos a mais na minha cama, sabe? Então eu não sei o quão isso me ajuda realmente. Mas. E o TikTok também. Eu já falei num episódio sobre estar offline, que agora que a gente começou a postar, inclusive eu vou fazer propaganda do meu TikTok pessoal, do TikTok pessoal da Amanda. O meu é Nanaalu. E o da Amanda é a Sklovitz, que é o sobrenome dela. A gente vai deixar na descrição também. A gente tá postando TikToks. E eu só mais uma coisa também tem TikTok, a gente posta cortes lá, se você gostar de alguma parte desse episódio. Vai lá, dá uma olhada, talvez salva, manda pra um amigo que Só acha que mais vai uma gostar. coisa, só mais uma coisa ponto pode. Esse é o nosso Exato. TikTok e o nosso Instagram também. Então já sigam a gente nas nossas redes sociais. E se até agora você não avaliou esse podcast com 5 estrelas, essa é a sua chance. Então, por favor. Enfim, essa digressão foi pra fazer uma publicidade nossa, mas enfim. Meu ponto é que agora que a gente tá postando, eu tô muito envolvida em saber, as pessoas estão interagindo, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão gostando do que eu postei. E também vem de um lado de inspiração. Eu quero ver o que as pessoas estão postando, o que é uma trend agora, pra se eu gostar eu fazer também. Porque eu quero criar uma plataforma visando chamar pessoas pra escutarem o podcast. E, gente, isso vicia muito. Eu tô toda hora abrindo o TikTok pra ver quantas curtidas eu tô no meu vídeo, e eu automaticamente vou pra For You, que é onde ficam, enfim, os vídeos recomendados pra mim. E aí eu já tô vendo lá os vídeos e, nossa, eu não entrei pra ver vídeos, eu entrei pra ver quantas curtidas estavam no meu vídeo. Enfim, isso é um saco e é um hábito muito ruim, assim, que eu criei agora que eu tô postando mais. E agora que eu tô postando mais, eu nem posso mais apagar as redes sociais. Porque eu entrava nesse ciclo de, nossa, eu tô muito viciada, e eu reconhecia isso, e meu instinto era apagar, fazer um detox. E o detox era muito bom porque eu percebia que eu não precisava abrir o Instagram toda vez que eu tava entediada. Era muito bom pra isso, o detox. Só que agora eu me sinto impossibilitada, porque eu quero interagir com as pessoas, e eu amo interagir com as pessoas. Enfim, é isso. Sim, nossa amiga jura, eu fiquei em depressão com o seu tempo de tela, sério, que inveja. Enfim, né? Fazer o quê? Bom, então vamos partir pro resto do episódio. Acho que é importante a gente entender, tipo, um pouquinho assim do problema mesmo, né? Tipo, gente, as redes sociais, elas são feitas, elas são arquitetadas pra prender a nossa atenção. E eu acho que uma coisa muito importante, que algumas vezes até a Ana Lu já trouxe bastante, que é muito essa sensação de recompensa também, e a dopamina que é gerada pelas redes sociais, que torna ela muito viciante. Então, eu acho que nós, hoje em dia, somos muito muito menos tolerantes a, enfim, recompensas que demoram um pouco mais, ou que são um pouco mais difíceis de atingir, do que Uhum. aquelas que são, enfim, entregues pelo Instagram, pelo TikTok, pelas redes sociais, ou até mesmo pelos outros artifícios que o celular gera. Então isso faz com que nós fiquemos muito viciados, né, nas redes sociais, e isso acaba sendo, enfim, péssimo, e é por isso que a gente tem esse tempo, eu tenho esse tempo de tela muito grande, e eu vejo os impactos que isso gera, sabe, na minha vida. Eu sinto que eu sou uma pessoa muito mais dispersa, eu tenho muito menos paciência com coisas que demoram. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, assim. Tem um episódio da Lela Brandão que ela fala exatamente sobre isso, que se chama Vazio. É um episódio muito bom, que ela fala sobre o problema que a gente tem hoje em dia em lidar com o nosso vazio. Eu não sei muito bem se vocês conhecem esse conceito, é um conceito psicanalítico que a gente carrega
um vazio dentro da gente que ele nunca é preenchido, que acaba que é, assim, relacionado um pouco à nossa vontade não, ao fato de que um dia a gente não vai estar mais aqui, que a gente vai morrer. E Uhum. isso gera uma angústia muito grande no ser humano, mas de certa forma também impulsiona muito a nós buscarmos coisas para nossa vida. Então coloca a gente sempre em movimento, porque a gente sempre tá buscando preencher esse vazio e a gente nunca consegue preencher. Só que as redes sociais e os conteúdos que a gente assiste, de certa forma, eles preenchem esse vazio em determinado momento. E isso acaba sendo muito tóxico, porque Uhum. torna a gente acomodado na nossa vida e também faz com que a gente busque aquilo, e aí a gente sempre tá buscando aquela mesma sensação de realmente conforto, de não estar desconfortável em estar na nossa própria pele, e aí a gente fica ali, e a gente quer buscar cada vez mais essa sensação, que é a mesma coisa que as drogas fazem com a gente, juro. Depressão, mas é verdade. Isso é tão ruim, não é tão ruim, mas tipo, se assemelha muito ao uso de substâncias que, enfim, é isso, sabe, é o que eu Uhum. falei, a gente não tem pesquisa suficiente falando sobre o uso de tela hoje em dia e sobre os riscos, mas muito provavelmente vem aí e vai sair muito estudo sobre isso. E acho que outra questão também que as redes sociais, enfim, o nosso tempo de tela rouba muito da gente, também foi algo que a gente já trouxe em vários outros episódios, que é sobre estar no momento presente. E o tanto que isso faz falta. Uhum. Quando a gente tá no celular, a gente sempre já tá pensando no próximo passo, na próxima coisa que a gente quer fazer, que a gente quer comprar. Isso também é outra coisa pra prestar atenção. O tanto que a gente consome, a gente compra muito mais coisas do que a gente precisava por conta das redes sociais. Então, esses são os grandes problemas, assim. Eu não sei, amiga, se tem outra coisa que você enxerga também no uso recorrente do celular, mas eu acho que isso tudo engloba muito, enfim, os impactos e o tanto que isso pode ser muito prejudicial para a nossa saúde e o tanto que já tem efeito colateral. Gente, não precisa sair isso tudo pra gente saber que isso é tóxico, entendeu? Olha pra sua Uhum. vida e faz uma análise do seu uso do celular e dos impactos que tem na sua vida. Falei também dos meus, né? Então pode ser que cada um tenha coisas diferentes, enfim. Amiga, sobre isso do vazio, eu só queria fazer um comentário que a gente ficou muito desacostumado ao tédio, né? O tédio é uma Sim. coisa que eu relaciono muito com a minha infância. E eu não sei se é porque eu tinha mais tempo livre ou se era porque eu não mexia em redes sociais. Eu nunca mais fiquei entediada depois que eu, enfim, baixei as redes sociais. Enfim, eu tenho uma vida muito mais corrida hoje, tenho muito menos tempo pra ficar entediada. Mas mesmo assim, eu comecei a romantizar o tédio como algo muito inalcançável. Sendo que, enfim, não era pra ser. Eu acho que era muito mais comum ficar entediado antes. E eu estava pensando, as, sei lá, crianças que estão crescendo hoje, com celular, com rede social, elas não vão saber lidar com o tédio. Isso é muito bizarro, não é? Sim, sim. Não, e tem essa questão, né, porque o tédio, ele é um momento em que a gente faz algumas conexões, assim. Tem uma outra Uhum, coisa também que é a respeito do burnout, né. O burnout, ele é muito o oposto do tédio, o oposto do vazio, que é basicamente quando você tá, tipo, tão sobrecarregado que você não tem esse momento de descanso, que é um momento de ócio, que é o tédio, que é uhum, basicamente você não fazer nada e é um momento de descompressão. Quando você chega no momento em que você preenche absolutamente todas as lacunas de tempo, de pensamento, de tudo na sua vida, você tem um burnout, que é basicamente uma doença, gente, uhum. psiquiátrica, que tem que ser tratada. Então, sim, hoje em dia a gente não sabe lidar com tédio, e eu acho que isso vem muito de um lugar de também que a gente não quer lidar com as coisas que vêm com o tédio. Porque é aí que vem os nossos pensamentos, é aí que vem as nossas angústias, as nossas tristezas, as coisas que a gente tá passando, os momentos de reflexão mais difíceis, né. Aham. Então, acho que com certeza a gente tá muito, desprendido disso. Eu não consigo lembrar a última vez que eu fiquei entediada, e a última vez que eu fiquei entediada, isso foi horrível. Tipo, eu não consegui lidar com isso, sabe. Sei lá, uma coisa que eu estava lembrando até, antes de eu usar o meu celular pra acordar, porque hoje em dia eu uso o meu celular para acordar. Ele serve como uma ferramenta para me manter em alerta. Uhum. Eu lembro que era muito difícil pra mim acordar cedo. Eu tinha muita dificuldade, e até, tipo, eu ia pra escola, a minha mãe, ela sempre saía pra trabalhar mais cedo que eu ir pra escola, então ela passava no meu quarto pra me acordar. Ai, nossa, mimada pra caramba, né, mas era isso, tipo, minha mãe me acordava antes de eu ir pra escola. E eu lembro que, tipo, era muito difícil, assim, pra mim acordar, porque ela tinha que ligar a luz no meu quarto, e aí eu ficava tipo: "Meu Deus, tá".
Aí eu praticamente me jogava, assim, pra fora da cama, tipo, tá, não, Amanda, acorda. E eu não mexia no meu celular. Pra mim, tipo, acordar era uma coisa separada de ligar o meu celular e ficar mexendo no celular. Só que, acho que quando eu entrei na faculdade, assim, eu não tinha mais ninguém pra me acordar, e aí era muito difícil. Eu descobri que tinha essa ferramenta, que eu podia usar o meu celular pra me Hum. manter em alerta. Então, tipo assim, não vou dormir, eu não posso dormir, então eu já vou mexer aqui no meu celular, porque aí já me deixa acordado. Só que aí, gente, mesmo quando eu não preciso acordar, eu tenho agora esse costume de mexer no meu celular, né. Então, cara, é muito diferente. Quando eu olho pra minha vida, assim, antes, quando eu era mais nova, eu mexia, tipo, 1 hora por dia no meu celular. Nossa, tipo, a minha vida mudou muito e mudou muito pra pior nesse sentido, sabe. Eu Sim. acho que outra coisa também que eu acho que impacta muito, minha memória é uma merda. Tipo, eu não sei se vocês se relacionam com isso, mas a minha memória é muito ruim. E com certeza tem relação com o tempo de uso de tela. Nossa, falei horrores agora. Não, amiga. Foi ótimo. Acho que a gente expôs bem o problema e nos expôs. Você quer Sim. partir pra como diminuir esse tempo de tela ou tem mais alguma coisa que você quer mencionar? Não, eu acho que a gente tem que ir para o que vocês estão querendo saber, né, gente, porque a gente só tá escancarando o problema e não tá trazendo soluções, né. Eu vou trazer as É, soluções. é. Eu acho que num primeiro momento, assim, uma coisa que eu queria até trazer, tipo, tem estudos que falam muito de práticas contemplativas. A gente já falou disso aqui nos outros episódios, mas para pessoas que não sabem o que são práticas contemplativas, são principalmente atividades que colocam a gente no momento presente. Então, isso vai desde uma meditação, que eu entendo, ah, meu Deus, já vai falar de novo disso. Não, gente, mas é porque realmente existem estudos de Harvard que falam do uso da meditação e como que isso pode ser benéfico. Tem um estudo que fala que 8 semanas de meditação aumentam a densidade de massa cinzenta no nosso cérebro, que é basicamente relacionado à memória e ao aprendizado, e também diminui a ansiedade e a angústia que a gente sente. Sim, Nossa, gente, não 8 sei se vocês estão me semanas. vendo, mas eu fiz uma cara de chocada. Eu preciso muito disso É. na minha vida. Exato. E, gente, esse estudo não é novo, ele é de 2011. Sim, qualquer psiquiatra que se preze, que você for conversar, vai ser 100% a favor da meditação. Então você vai olhando e falar: "Ah, não vou fazer meditação". Cara, acho que Harvard tá falando pra você fazer, entendeu? Uhum. E não só a Harvard, tem outros estudos enfim, do Instituto Hopkins também fala sobre isso, que a meditação ela pode ser tão eficaz quanto antidepressivos no tratamento de depressão e ansiedade. Caraca! Então, sim, pode ser um saco, mas acho que, enfim. E não existe só um tipo de meditação, você não precisa fazer aquela meditação da yoga, não tô querendo falar isso, mas a yoga também é legal, porque é uma atividade que você pode fazer. Uhum. Mas tem vários tipos de meditação guiada, você pode, enfim, baixar aplicativos, você pode ver no YouTube práticas de meditação, ou você pode, enfim, achar atividades que te levam a esse lugar. E basicamente é isso que a gente tem que fazer, que são essas práticas contemplativas de colocar a gente no presente. A Ana Lu, se ela quiser falar, ela faz uma prática contemplativa muito legal, que é escrever no diário. Se quiser Uhum. contar um pouquinho, amiga, como é que é fazer isso, enfim. Então, a gente falou um pouco sobre isso no nosso episódio de Pare de Viver no Futuro. Se vocês não Uhum. escutarem, eu recomendo que escutem. Mas, nossa, tá me remetendo muito porque a gente falou sobre a meditação nesse Sim, episódio, sobre ser um mecanismo pra você, enfim, estar no presente. Eu acho que meu diário me ajuda muito a estar no presente, porque eu tô literalmente escrevendo sobre o que eu tô sentindo naquele momento. Só que sim, mesmo naquele episódio eu falei que eu precisava fazer com que essa prática e passar mais tempo escrevendo no meu diário fosse algo mais recorrente na minha rotina. Eu preciso trabalhar pra isso, porque eu acho que as pessoas que meditam têm isso na rotina. Ou se não têm, se não praticam todos os dias, enfim, fazem alguma forma aí que funciona pra elas. Mas a minha rotina de escrever no meu diário eu escrevo, enfim, mais de uma frase quando eu tô inspirada, mas todos os dias eu escrevo qual foi o ponto alto do meu dia. Só que isso demanda, gente, 2 minutos. Então não é muito tempo que eu tô tirando do meu dia pra sentar e realmente contemplar. Então eu acho que isso seria uma mudança que eu queria colocar na minha vida pra ser mais contemplativa. Mas falando desses momentos que eu sento e escrevo no meu diário, eu tô contemplando a vida literalmente porque eu tô escrevendo o que eu tô sentindo naquele momento sim. e é o momento que eu não tô fazendo mais nada, porque eu não consigo
ver uma série e escrever meu diário ao mesmo tempo. Ou eu tô prestando atenção na série, ou eu tô escrevendo meu diário. E eu acho que uma coisa do celular, e que aumenta o nosso tempo de tela, e você inclusive comentou, é que em qualquer momento de tédio a gente pega no celular. Se a gente tá fazendo outra coisa e tá entediada, a gente vai lá e pega o nosso celular. Então, isso de fazer multitask, sabe? De fazer várias tarefas ao mesmo tempo, virou muito mais Sim. comum. Eu acho que, nossa, antes, mesmo meus pais, eles veem isso de multitask e eles acham bizarro, porque você não tá fazendo nenhuma das tarefas direito. E, tipo, sim, Sim. concordo. Mas eu tô tão acostumada, parece que meu cérebro, ele não consegue focar em uma tarefa só de uma vez. Eu preciso estar escutando uma música enquanto eu tô estudando, eu preciso, sei lá. Mas no meu diário eu literalmente não consigo prestar atenção numa série e escrever no meu diário ao mesmo tempo. É uma tarefa que eu preciso. Ok, eu consigo escutar música. Isso. Sim. Mas eu preciso estar 100% focada, senão as palavras não saem da minha cabeça, sabe? Pra minha mão, pra ficar no meu diário. E, enfim, é um momento que eu tenho que estar 100% lá e eu tô confrontando o que eu tô sentindo e tentando resolver dilemas internos ou escrevendo realmente o que aconteceu no meu dia. E, exato, é bem contemplativo, é bem meditativo, que eu sento e falo: esse momento é meu, nada vai me atrapalhar, só tô eu agora, eu tô sozinha. Eu acho que isso é muito importante também, pegar um Sim. momento e ficar sozinha. Eu que tô, tipo, sei lá, passo o dia inteiro rodeada pelos meus colegas de trabalho e, sei lá, pessoas no transporte público, é bom ter um momento sozinha. Não, com certeza, assim, a minha prática contemplativa, eu já falei disso em alguns outros episódios, ela é muito relacionada a um esporte que eu faço, que é corrida, que eu gosto muito, às vezes, de fazer corridas mais longas em que eu corro. Isso não é com tanta frequência quanto a Ana Lu faz, que é uma coisa diária, então, com certeza, eu preciso incorporar alguma atividade mais contemplativa no meu dia a dia pra melhorar mesmo a minha qualidade de vida. E eu falo, tipo, da corrida porque é um momento em que eu fico só observando as coisas ao meu redor. E isso é uma coisa que ajuda muito, principalmente pessoas que, enfim, têm ansiedade, assim. Eu conheço algumas pessoas que têm, fizeram esse tratamento. E uma das coisas quando você tem uma crise de ansiedade ou até uma crise de pânico, que eles falam muito, é de você prestar atenção nas coisas ao seu redor. Então começar a nomear os objetos que você tá vendo, prestar atenção, tipo, quantos lápis tem na caixinha que eu tô vendo ali, sabe? Ou quantas nuvens eu consigo contar, ou observar o barulho das ondas quando você tá na praia, enfim, esse tipo de coisa. Isso é muito bom, porque te coloca muito também no momento presente, de você ver as coisas mudando, enfim. Acho que, tipo, a gente tá caminhando pra lá, mas com certeza, assim, dar um pouco mais de importância pra meditação é uma coisa que eu quero fazer, sabe? Tentar buscar até aprender a meditar também, acho que isso é uma coisa muito legal de se fazer, sabe? Sim, é uma coisa que não vem naturalmente, você precisa fazer, pelo menos eu preciso fazer umas meditações guiadas antes de eu me sentir confortável meditando Exato, sozinha. exato. E eu não sei se vocês já fizeram meditação guiada, eu já fiz algumas meditações guiadas. E basicamente, a meditação guiada é descrevendo coisas do tipo, imagine uma luz passando pela sua mão, agora pelo seu pé. Tipo, sabe, umas coisas assim, meio que pra te colocar no momento presente, no seu Sentir seu corpo, corpo. pra sentir o seu corpo. Gente, isso é outra coisa. Quanto tempo a gente presta atenção nos nossos sinais do corpo mesmo? Tipo, se a gente tá com fome, se a gente tá com sono, se a gente tá com dor, sabe? A gente, às vezes, muitas vezes ignora os sinais físicos que o nosso corpo dá, não só físicos, mas emocionais também, muito porque a gente não se conecta mais com eles, sabe? Então essa falta de conexão da mente e do corpo, ela é muito ruim também. Sim. Enfim, acho que a gente pode passar pra atividade sem ser a prática contemplativa, porque as pessoas vão ficar tipo, nossa, elas estão mandando a gente meditar quem elas pensam que elas são. É, mais E mais fáceis, eu acho que não sei, se você não tá meditando até eu tô no caso eu sou uma pessoa que não medita e depois que a Amanda falou isso eu falei: "Nossa, quero meditar". Mas se você não vê a meditação na sua rotina, existem outras formas de diminuir seu tempo de tela. exato, exato. E eu acho que tem algumas dicas práticas que a gente pode ter pra diminuir, né, o tempo de tela. Acho que no primeiro lugar, a gente tem que analisar o nosso uso. Tipo, cara, quais são os meus hábitos ruins? Quais são as coisas que qual que é a rede social que eu mais uso? Se você pode, apaga essa rede social, faz um detox, cara. Acho que, tipo, isso já Uhum. ia ser uma coisa muito boa. Se não, pelo menos restringe o tempo de uso. O iPhone tem esse dispositivo, tem alguns aplicativos que fazem isso de trancar os aplicativos também. Tem uns que são tipo, você só pode destrancar se você fizer uma atividade física, é uns negócios assim muito Caraca! malucos. É.
Eu não sei o nome dos aplicativos, eu já vi propaganda deles, porque depois que eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, o meu algoritmo já entendeu que eu quero falar sobre isso, então já começou a me recomendar muita coisa. Enfim, fazer mudanças, pequenas mudanças de hábito, assim, acho que uma coisa muito boa pra diminuir o seu tempo de tela é achar um hobby. Uhum. Tipo, você tem um hobby e não vale ser tipo, eu mexo no Instagram, isso não é um hobby, isso não é um hobby. Postar conteúdo não é um hobby também, gente, isso é um trabalho, isso não é uma coisa que você tá descansando. Acho que, assim, ideias. Se você pode ou você tem, aprender a tocar um instrumento musical ou praticar. Ana Lu toca. Uhum. Desenhar. Mesmo se você não saiba desenhar, sei lá, você quer aprender a desenhar, você pode, tipo, ficar tentando aprender a desenhar. Bob Ou Goods. exato, Bobbie Goods, aprender a colorir, exato, Uhum. colorir. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de fazer e realmente coloca no momento presente. Tem outras atividades, uma que eu acho que, cara, eu queria aprender a fazer é tricô. Aprender a Sim. costurar, gente, isso é muito legal. Eu vi uma vez e eu achei tão legal, uma menina que estava tricotando no ônibus, ela tinha a minha idade e ela estava tricotando, ela estava vendo um vídeo no YouTube de como tricotar, e ao invés E dela ficar mexendo praticando. no celular, ela estava praticando tricô. E isso é uma coisa que eu acho que desestressa muito. Assim, fazer esportes eu acho que também é legal, porque também é um momento que, tipo, você vai ter que prestar atenção naquela atividade, enfim. Mas, eu acho que esses são os meus momentos também. Tipo, eu estava falando, eu acho que eu não tenho momento de descompressão no meu dia. Eu acho que o esporte acaba sendo um momento de Sim. descompressão, por isso que eu não sou surtada. Então, algumas dicas. E você, amiga? Que me fala, eu acho que eu falei Eu algumas, né? acho que o esporte também, os momentos que eu tô na academia são momentos que eu não tô mexendo tanto no meu celular, mas às vezes quando eu tô descansando de um exercício para outro, eu vou lá e eu É. abro o Instagram, eu abro o TikTok, Sim, e aí eu descanso mais do que eu deveria descansar, e aí eu fico mais tempo na academia do que eu deveria ficar. Enfim, sim, então tem isso, mas, eu acho que eu alinho muito com o que você falou. Os momentos no meu diário, né, os momentos que eu tô lendo, eu não tô mexendo no meu celular, e os momentos que eu pratico esporte. Mas isso que você falou de antes de pensar em como diminuir seu tempo de tela, analisar como você usa, o seu tempo de tela, eu me identifiquei muito, porque eu percebo que o tempo de tela que eu passo nem sempre é totalmente improdutivo, sabe. Eu quero saber da vida dos outros, eu quero mexer no Instagram um pouquinho. Mas com isso de eu já comentei, né, que eu era uma pessoa que eu apagava muito facilmente as coisas. Se eu percebo que eu não tô sabendo lidar com o meu tédio, se eu tô abrindo às vezes você nem percebe que você tá abrindo o Instagram ou o TikTok, sim, só é automático. Minha memória muscular, meu dedo já ele desbloqueia o meu celular e ele já vai em direção a sim, esses aplicativos, sabe. Então, uma coisa que, me ajudava era mudar o aplicativo de lugar. Tipo, eu não sei se outras pessoas têm isso, mas isso de memória sim, muscular fica muito comigo. E, nossa, quando eu não postava nada nas redes sociais, eu fazia muito isso de, mudar as coisas de lugar. Quando eu apagava, os aplicativos automaticamente apareciam em outro lugar quando eu baixava eles de novo, isso me ajudava muito. E, enfim, às vezes você nem percebe. Então, agora que eu tô postando, eu tô tentando achar um meio termo de: "Ok, não vou apagar, mas vou fazer um uso saudável desses aplicativos". Então, é mais nisso que eu tô focando minha energia. Então, toda vez que eu abro esses aplicativos sem pensar e tô fazendo sem propósito, eu me pego e eu dou um gole d'água. Eu não sei, eu lembro que meu pai me deu um livro quando eu era adolescente, que chamava Como Ser Produtivo. Eu nem lembro qual era a autora, eu acho que ele comprou num sebo aí e me deu. E eu fiquei tipo: "Nossa, pai, você me acha produtiva?" Porque ele me deu, mas é uma dica que ficou muito lendo esse livro era de pegar um hábito ruim e tentar associar ele com um hábito bom. Então, nesse caso, o hábito ruim seria mexer no meu celular e o hábito bom é beber água. Então, toda vez que eu tô fazendo isso, eu preciso parar imediatamente. Então, não é, abre o Instagram, mas tipo, esse Reels aqui tá muito interessante. Não, eu me peguei fazendo isso, eu tenho que parar imediatamente, fechar o celular e dar um gole d'água. Não sei se isso é cientificamente bom, Nossa, muito mas bom. funciona muito pra mim. Enfim, isso é meu mecanismo de eu não posso estar numa vibe tudo ou nada no momento, então estou nesse vício que tá me fazendo mal no meu celular e nas redes sociais, ou nada que é o detox. Porque eu tô criando conteúdo, chique, né, falar criando conteúdo, mas
eu não posso simplesmente apagar tudo. E eu sei que eu tô falando numa lógica de pessoas que postam na internet, mas se você é uma pessoa que não posta na internet, eu acho que você também pode se relacionar com essa vibe de não querer tudo ou nada, de querer ter uma relação saudável com o seu celular e com as redes sociais, com os aplicativos que você usa. Então, procurar meios saudáveis de usar é muito bom e parar pra pensar nisso e repensar a forma que eu uso tá me ajudando muito. Eu acho que o detox ajuda também, porque quando eu fazia detox, eu percebia que eu não precisava do Instagram. Eu tinha outras coisas pra fazer. Nesse momento de tédio, que você vai lá e vai abrir o Instagram e vai mexer por 2 minutos, eu percebia que eu não precisava parar tudo que eu estava fazendo pra mexer no Instagram. Podia respirar, tomar um gole d'água e continuar. Então, enfim, tentar achar meios saudáveis de lidar com tudo isso, achar um equilíbrio, tá me ajudando bastante. E eu só queria, enfim, esclarecer também e tranquilizar vocês que não é sobre eliminar o uso do celular, sabe? A gente precisa usar o celular e a gente pode usar. Eu acho que tudo é sobre uma questão de equilíbrio, sabe? O meu tempo de uso não é um tempo de uso equilibrado, se não tem equilíbrio com as minhas outras atividades do meu dia. E se você também tem um tempo alto de uso de tela, eu também acho que não é legal. Acho que a gente tem que usar o celular, a tecnologia é algo que, enfim, facilita muita coisa na nossa vida, as redes sociais, elas são muito legais. E até o consumo de conteúdo também, ele pode ser eficaz para, enfim, determinados assuntos. Eu acho que a gente só tem que, enfim, estar em alerta, estar presente e entender que pequenas mudanças, elas já podem fazer muita diferença no nosso dia a dia, sabe? Com o uso mais consciente das redes sociais, enfim, ou do próprio celular, é muito interessante. Uma coisa que eu fiz pro meu celular e que eu acho que mudou um pouquinho foi baixar um joguinho de Sudoku no meu celular. Eu nunca tinha jogado Sudoku, eu não sabia jogar, e aí eu não sei o que acontecer. Eu falei, eu preciso aprender a jogar esse jogo, não deve ser muito difícil. E aí eu baixei o aplicativo, porque agora, ao invés de quando eu for mexer no meu celular eu já ir direto pro Instagram, eu pelo menos vou jogar Sudoku um pouco, sabe? Ah, que E é legal! um jogo que, tipo, faz um exercício mental, sabe? Que nem palavras cruzadas, ou enfim, Sudoku é muito legal. Tipo, é um jogo de lógica, então você tem que pensar na sequência dos números e tudo mais. Então, acaba que facilita muito, tipo, eu parar de mexer direto, ir pras redes sociais e já mexer numa coisa, enfim, que não vai agregar nada na minha vida. Pelo menos eu mexo no Sudoku, que exercita um pouco o meu cérebro, sabe? Então eu não me sinto tão inútil. E também não é um joguinho imbecil, é um joguinho um pouco mais de lógica, sabe? Então fica aí a dica, se vocês quiserem baixar, é de graça esses aplicativos. E aí o que eu faço também é colocar meu celular no modo avião quando eu tô jogando Sudoku. Então pra Hum. ninguém mesmo me interromper, sabe? Tipo, até porque tem propaganda no aplicativo, então quando tá no modo avião não tem propaganda. E eu aproveito também pra me desconectar, tipo, não receber nenhum WhatsApp, não ver nada, então eu fico um tempinho ali, tipo, jogando aquele joguinho, como se eu estivesse jogando no papel, sabe. Uhum. Mas aqui no papel é mais difícil, eu ainda tô aprendendo, eu sou uma pequena gafanhota no Justo, justo. Sudoku. Então, é sobre isso, é sobre encontrar equilíbrio nas coisas, sabe, não é de forma alguma querendo condenar, é mais alertar, e Uhum. estamos aqui com vocês, Compartilhamos somos da um dor. ombro amigo. Exato, somos um ombro amigo pra vocês chorarem também. Aham. Então, acho que era um pouco essa mensagem que eu queria deixar, assim, pro final do episódio, sabe. Uhum. Concordo, amiga. Então, passando pro final, eu quero saber de vocês, se vocês gostaram desse episódio, se identificaram com o que a gente falou, a gente ajudou vocês. Enfim, que nem a Amanda falou, a gente não tá. Enfim, você tá mexendo no seu celular, isso é uma bosta. Pare e faça isso. Não, eu espero que vocês tenham, enfim, se identificado um pouco com a gente, no sentido de Sim. vamos tentar achar um equilíbrio e não condenar essa prática, porque que nem a Amanda falou, a gente depende muito do celular hoje em dia, que nem eu falei, preciso ficar alerta no meu celular pra se tiver alguma mensagem no trabalho. E aceitar isso, tentar transformar esse uso em um uso saudável. Enfim, quero saber de vocês. Se vocês tiveram alguma reflexão, por favor, contem pra gente. Enfim, Sim. amiga, só mais uma coisa. Qual é a sua música da semana? A minha música da semana é End of Beginning, do Joe. Essa música é muito famosa, todo mundo conhece essa música, ela foi a música do ano de 2025, foi a música mais escutada em 2025, vocês acreditam? Eu não sabia Caraca, disso.
Mas sabe por que ela é minha música da semana? Porque eu descobri que quem canta é o Steve Harrington, de Stranger Things. Você não sabia, amiga? Não, eu descobri isso agora. Tipo, eu não conhecia, eu conhecia ele, eu escutava as músicas dele. Tem uma outra música dele também que é muito boa, que se chama Roddy, que eu recomendo também vocês escutarem. E eu não sabia que ele era, tipo, esse cara, entendeu? Tipo, eu não juntei. E aí agora eu fico escutando a música porque eu fico lembrando do Steve Harrington, entendeu? Que é o meu Ele é personagem tudo. favorito de Stranger Things, entendeu? Uhum. E eu amo, e eu acho muito legal. Enfim, essa música não tem nada a ver com as outras músicas dele, mas Roddy é muito bom também. Que eu já conheci ele antes dessa música famosa, mas eu não fazia ideia que ele era o cara de Stranger Caraca. Things. Caraca, amei. Sim. Eu amo Steve também. Bom, amiga, a minha música da semana vai ser uma música da Addison Rae. Porque no final de 2025, começo de 2026, tinha muita gente falando: nossa, nunca achava que eu ia chegar aqui e falar que meu álbum favorito do ano foi da Addison Rae. Mas é. E essa Caraca. música, Headphones On, eu acho que é uma favorita dos fãs, assim. É muito boa. Gente, pensa numa música excelente. Eu não conheço. É essa. Essa música é excelente. Escutem, vocês não vão se arrepender. Enfim, essa é a minha música da semana, que é passar pros comunicados gerais. Comunicados gerais. Então, gente, vocês já sabem, né? Mas nós somos só mais uma coisa ponto pod no Instagram e no TikTok. Então sigam a gente nas nossas redes sociais para vocês poderem acompanhar mais sobre o podcast. No nosso TikTok a gente posta cortes dos nossos episódios. Então se vocês quiserem mandar para alguém alguma coisa dos episódios que a gente postou, sigam a gente lá. No nosso Instagram a gente faz posts relacionados também aos episódios, então os temas aí são posts temáticos, assim. Então vocês podem acompanhar por lá. No nosso Instagram também vocês encontram a nossa comunidade no WhatsApp, que é por onde a gente passa a maioria dos recados relacionados ao TikTok antes do que a gente vai publicar no Instagram, aqui mesmo no episódio. Então, coisas que vocês podem acompanhar por lá, a gente sempre vai estar postando por lá pelo WhatsApp. A gente tá aqui no Spotify, mas também vocês podem escutar a gente no YouTube, no Apple Music, no YouTube e no Spotify por vídeo. Então, e se vocês não quiserem assistir a gente, vocês podem só escutar, não é uma coisa não impede a outra. Fiquem super à vontade. Também relembrando, eu e Ana Lu estamos postando TikTok agora, então o meu usuário é Aisklovitz, eu sei, o meu sobrenome é difícil, mas a gente vai deixar aqui no final do episódio. E o da Ana Lu é Lu. Eu não sei quantos A são 3 ou 4. Mas eu vou deixar na descrição também. Projetos futuros a gente ter usuários mais acessíveis. Sim. Mas enquanto isso, sigam a gente por lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Nós postamos toda quinta-feira. Vocês também têm a playlist das nossas músicas da semana. Então a gente sempre atualiza uma playlist no Spotify para vocês poderem escutar e verem as músicas que a gente recomenda. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Eu gostei muito de poder falar sobre isso. E nos vemos na quinta que vem. Até quinta que vem.